Seja bem-vindo, sou o Anderson Pinheiro e hoje nós vamos tratar da terceira aula sobre tabernáculo. Nós passamos na primeira aula uma revisão histórica dos acontecimentos que antecederam a construção do tabernáculo. Já na segunda aula, a gente conseguiu ver então aqueles itens que estão a partir da porta do tabernáculo, ali na entrada do pátio, o altar do holocausto, a bacia de bronze. Conversamos um pouco ali sobre as dimensões do tabernáculo em si. Falamos também sobre as cortinadas que ficam por cima do tabernáculo, qual que é a sua utilidade, quais que são as suas revelações, apontando para o dia de hoje. E para finalizar hoje, a gente vai tratar do tabernáculo em si, falando da primeira parte, que é o lugar santo, e da segunda parte, que é o Santo dos Santos. Nós vamos para o slide para a gente poder começar a estudar. Então, lugar santo. Lugar santo, então, se nós estivéssemos lá, vamos imaginar que a gente passasse pela porta, então, com acesso ao pátio, veríamos o altar do holocausto, aqui logo à frente. Mais um pouco à frente, à direita, nós temos a pia de cobre, onde os sacerdotes eles faziam a purificação das mãos e dos pés. Logo à frente, a gente teria a entrada do tabernáculo, onde a gente teria ali as 5 colunas com base de bronze. Ao passar aquela cortinada, mas vale lembrar que só quem podia passar ali eram os sacerdotes, o povo não tinha acesso ao lugar santo. À nossa esquerda, como ali diz o slide, ficava o candelabro, o menorá. À direita, a mesa dos pães da proposição. E logo à frente, ao centro, ficava o altar de incenso. Numa visão artística, é justamente o que a gente tinha. Vou pegar o laser aqui para a gente ver um pouco melhor. Isso. Então, como nós dissemos, a entrada aqui é as 5 colunas, com as suas bases de bronze, Passando aqui, pela entrada, nós temos o candelabro à nossa esquerda, Nós temos a mesa dos pães da proposição à nossa direita e logo à frente o altar de incenso. Lembrando, mais uma vez, aqui só podiam entrar os sacerdotes. É por isso que a questão do tabernáculo em si, quando a gente fala do pátio, toda a igreja tem acesso. Agora, quando a gente fala do tabernáculo em si, lugar santo e santíssimo, nós falamos ali de uma questão de trabalho, de uma questão de vocação. É aqueles que são escolhidos por Deus para fazer um trabalho, que foi o caso dos levitas, e em especial aqui no trabalho da parte interna aqui, a família de Arão, que eram sacerdotes, que justamente foram escolhidos por Deus para poder fazer esse trabalho. Daqui a pouco a gente vai até ver que tem uma questão interessante em relação à vara de Arão que floresceu, que está dentro da Arca da Aliança, mas daqui a pouco a gente fala com mais detalhes. Então, lá em Êxodo 31, no verso 33, é onde fala a respeito do lugar santo e santíssimo. E pendurarás o véu debaixo dos colchetes, para que coloques ali dentro o véu da arca do testemunho. E o véu vos fará separação entre o lugar santo e o santíssimo. Vale lembrar que é justamente esse véu que foi rasgado na morte do Senhor Jesus. Nós sempre dizemos, em muitas pregações a gente vê isso, que quando Jesus morreu, o véu se rasgou. E aí, o acesso ao Pai, o acesso ao lugar santíssimo, o Santo dos Santos, que era feito só pelo sumo sacerdote no advento do Yom Kippur, agora, com Jesus morrendo em nosso lugar e, evidentemente, logo após ressuscitando, nós temos acesso, então, ao que antes era só o sumo sacerdote, porque Jesus foi o nosso sumo sacerdote. Então, como a autoridade que ele tinha para entrar, ele nos deu esse acesso através da pessoa dele. Continuando, aqui a gente tem mais uma visão, e aqui é bem interessante que a gente consegue ver a entrada principal do tabernáculo,
a gente pode observar, ó, lá na frente, a passagem para o lugar, o Santo dos Santos, né, o lugar santíssimo, nós temos não 5, mas nós temos 4 colunas. E essas colunas têm base de prata. Quando a gente observa a entrada do tabernáculo em si, ela tem 5 colunas e as bases são de bronze, né? E aí a gente volta àquela questão. Para a gente poder trabalhar para o Senhor, para a gente poder trabalhar para Deus, a gente precisa estar dentro do tabernáculo. E a gente necessariamente passa pelo ministério, né? É o pastor com a orientação do Espírito Santo que orienta todas as coisas e através do Espírito Santo, através da vontade de Deus, ele determina aqueles que vão trabalhar. Até o levantamento de pastores, cabe ser... Deus dá ao dirigente da igreja, né, ao ministério, que é o responsável pela igreja, a autoridade de apontar esses nomes. Claro que são pessoas já escolhidas por Deus. A mesma coisa se aplica a toda liderança. E é muito importante, né, os pastores dirigentes terem o entendimento que não adianta colocar a pessoa porque ela é boazinha, não adianta colocar a pessoa porque ela está na igreja todo dia, ou porque a pessoa tem um grande amor a Deus. Não que isso não seja importante, mas líderes são pessoas com perfil de liderança. Não adianta nós pegarmos pessoas que são muito bons cristãos, que são pessoas que realmente obedecem a Deus, mas que não têm esse perfil. Nós prejudicamos aí, né, 2 entidades. A pessoa, a família e uma terceira entidade, a própria igreja. Então você traz um peso para a pessoa que vai trazer muito mais malefício do que benefício. Então, a entrada para o trabalho, a entrada para o serviço passa pelo ministério, né? E aqui as 5 colunas representando, né, apóstolo, o profeta, né, evangelista, pastor e mestre. Quando a gente passa lá para o Santíssimo, né, o Santo dos Santos, a gente vê que são 4 colunas. E por quê? Porque aqui aponta 4, sempre que a gente fala do número 4, a gente fala dos evangelhos e a gente, consequentemente, fala de Jesus, né? Aquelas 4 colunas, aquelas 4 cores que a gente viu, representando Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus sendo visto de várias formas diferentes, né? O lugar santíssimo não é para qualquer um. E é aí que, quando Jesus morre, ele nos dá esse acesso, mas esse acesso é através dele. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, para poder a gente alcançar o Pai, a glória do Pai, que aqui é representada pelo Santo dos Santos, a gente tem que passar por Jesus. E por que as bases são de prata? Porque justamente foi o preço que foi pago pela nossa redenção. Judas se vendeu por 30 moedas de prata. Então, qual foi o valor, né, se a gente fosse precificar? É óbvio que a gente sabe que isso não tem preço. Mas Judas ganhou essas 30 moedas de prata, porque ele pergunta, né? Olha, eu vou entregar Jesus e eu ganho o quê? E eles fecharam lá 30 moedas de prata. Então, toda vez que a gente vê a prata, a gente pensa que foi o preço, né, pago pela nossa redenção. Então, para ter acesso ao Santo do Santo, tem que ser sumo sacerdote, só. E na época do tabernáculo, só no advento do Yom Kippur, que acontecia no 7º mês, 10º dia. Quando Jesus morre, ele é o sumo sacerdote, ele nos dá essa autoridade. É por isso que o véu se rasga do alto a baixo. Aqui nós temos agora o castiçal de ouro. E ele tem algumas particularidades muito interessantes. A gente consegue ver o seguinte: nós temos uma cana central e nós temos 6 canas laterais. 6 fala do homem. O homem foi feito no 6º dia, né? Se nós tirarmos a cana central, o que acontece? O abastecimento do óleo que acontece para as demais canas, ele não acontece. Então, tudo parte da cana central. Então, é a cana central, através dela, que o óleo prossegue para as demais canas. Então, o que a gente entende com isso? Nós, na nossa humanidade, nós somos imperfeitos, nós somos o número 6, né? Mas quando nós estamos junto a Jesus, quando nós somos atados a Jesus, então agora o número passa a ser 7. E por que o 7 é importante? Porque o 7 ele aponta muito para a perfeição. 7 notas musicais, 7 dias da semana. Então o 7 ele é sempre visto como uma obra perfeita. Então nós
por nós mesmos, somos obra imperfeita. Agora, com Jesus na nossa vida, então nós passamos a ter o quê? A perfeição, não enquanto nesse corpo corruptível, mas nós estamos galgando a estatura de homens perfeitos quando o Senhor Jesus voltar e nos levar para a glória. Então, o que é importante aqui? Quando nós temos Jesus na nossa vida, então nós somos alimentados por esse óleo, né, podemos dizer que é o Espírito Santo nas nossas vidas, e é esse óleo que vai fazer com que haja a luz. Então, somente através de Jesus é que nós podemos resplandecer essa luz, é que as pessoas podem ver a mudança de vida em cada um de nós. Éramos uma coisa, agora passamos a ser outra. Éramos trevas, passamos a ser luz. E por que ele era de ouro? E é interessante que ele era de ouro batido. Então, ele era de uma peça só. A gente fica pensando assim, o nível de habilidade que aqueles homens tinham que ter para poder fazer uma peça tão magnífica, né, de um bloco só. E Deus que deu a cada um desses homens, né, toda essa condição, essa capacidade para poder fazer todos os itens do tabernáculo. E por que ouro puro? Porque essa luz, ela não é nossa. Isso não tem participação nossa. Essa luz, ela vem de Deus. Ela é Jesus e é o Espírito Santo. Né? Tanto é que não podia haver fogo estranho aqui no candelabro. Então, assim, qual que é a nossa participação? Estar ligados a Jesus. Então, como igreja, nós somos o candelabro, estamos ligados a Jesus. E não há madeira aqui, por quê? Porque isso é uma obra perfeita de Deus na nossa vida e a gente apenas é vaso. Nós somos apenas receptáculos. Unidos a Jesus, nós temos a circulação do óleo e essa luz que é Jesus, ela passa a brilhar na nossa vida. Em Êxodo 25, 31 a 40, a gente vai ler só um trechinho. E farás um candelabro de ouro puro, de trabalho batido será feito o candelabro. O seu pé, suas hastes, seus copos e seus botões e suas flores serão do mesmo. Caminhando um pouco mais, a mesa dos pães da proposição. Então a gente vê aqui que eram pães, tá? Feitos de flor de farinha, não tinha fermento. Então eles eram pães chatinhos, né? Como se fossem grandes biscoitos, né? E por que a questão do fermento? Há um texto bíblico que diz, né? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. A questão do fermento é porque é algo artificial. É uma beleza que não é própria, é uma beleza que não tem conteúdo. Né? Quando a gente tem um pão que tem muito fermento, ele está muito grande, muito bonito, mas quando você vai abrir, ele não tem massa, ele não tem sustento. Então o fermento é o que é aparente. É por isso que os pães da proposição não tinham fermento. Eles eram genuínos, eles eram autênticos. Ele era o que era. Quando você via o pão e você partia, ali tinha uma composição sólida. Né? E eram 12, porque representavam cada uma das 12 tribos. E o que isso aponta? Né? Aponta para a comunhão. Né? Se a gente pensar em Atos, lá no capítulo 2, quando fala que a igreja comia junto, a igreja estava junto e vendiam suas propriedades, tinham tudo em comum e a igreja ia crescendo, né? Acrescentava-se aqueles que deviam se salvar, enfim. Comunhão. Para mim, aqui está muito claro uma alusão a congregar é necessário, tem que estar junto e tem que estar onde? Ele não estava lá no pátio. Os pães da proposição estavam sobre a mesa, dentro do tabernáculo, que representa a igreja. Né? Então, os sacerdotes trabalham, né? O pastor trabalha, o grupo de louvor trabalha, né? A igreja ora, mas para quê? Para que todos sejam alimentados, todos. Então, é um trabalho feito por todos, né? É um serviço feito especialmente por aqueles que trabalham, mas todos participam. Eles eram trocados todo sábado. E aquele que era retirado para ser colocado os pães novos, eles poderiam ser comidos pelos sacerdotes. Inclusive, há uma passagem na Bíblia em que Davi, com seus soldados, com muita fome,
comem desse pão e não poderiam, né? Mas é o que a gente sempre diz sobre Deus. Deus é justo? Ok. Deus, ele age com justiça, sim. E é justamente por isso que Davi, numa necessidade, ele violou a uma regra, mas Deus sabia os motivos, Deus sabia o que estava acontecendo. Então ele não foi punido justamente por causa disso. Porque muitas pessoas pensam que a justiça de Deus é aquela binária, ou é 0 ou é 1. Não é assim, Deus não é assim. Deus, ele não vê só texto, ele vê contexto. Deus, ele não vê a sua vida de forma separada. Se as pessoas te julgam, ok, Deus vai te julgar de forma perfeita porque ele consegue ver todo o cenário. As pessoas veem uma parte. E quando a gente julga uma pessoa por uma parte, normalmente a gente julga errado, né? E a gente peca. Então, ok, 12, todo mundo alimentando, né? Não tinha fermento, era genuíno, a aparência era exatamente o que era. E aqui a gente tinha a mesa feita de madeira de acácia. Nós já falamos sobre isso, a madeira de acácia era uma das poucas madeiras que conseguem suportar o derramamento do metal líquido sobre ela sem ela ser prejudicada, né? Sem ela estragar. Então ela era feita de madeira de acácia. E por quê? Porque os pães não tinham fermento, eles eram feitos conforme a vontade de Deus. Agora, quem faz esse trabalho, quem sustenta esse trabalho são as pessoas. Esse alimento que é levado para as pessoas, as pregações, os louvores, né, as missões, todo o trabalho é feito por nós. Deus nos inspira, nos mostra, nos orienta tudo que devemos fazer, mas é madeira de acácia que são os homens, tá? Agora revestidos do ouro, que é o poder de Deus, para que esse trabalho possa ser concluído. Então, esse trabalho de alimento do povo, depende de nós. Então, nós precisamos estar junto com Deus, revestido do seu poder, para que nós sejamos, né, duráveis, que essa era a ideia. Quando a gente olhava para essa mesa, você não via madeira, o que você vê é o poder de Deus. E tem que ser assim. Quando a madeira aparece, duas coisas acontecem. Primeiro, é uma exposição para que ela venha estragar, ou seja, o fim não vai ser bom. E outra, você começa a ver que não há tanta nobreza. Por isso que Deus precisa ser visto na nossa vida, porque você vê o ouro, você vê a nobreza. Você não vê a madeira que é menos nobre. Então, as pessoas precisam ver em nós Deus, Jesus, o Espírito Santo, e não nós mesmos. Quando nós começamos a aparecer muito, quando o nosso ego ele sobe, quando nós começamos a aparecer demais ou queremos aparecer demais, quando nós nos achamos bons demais, nós estamos fadados ao insucesso na carreira de fé. Porque quem tem que aparecer é o poder de Deus. Continuando, então aqui nós temos as dimensões, a altura 75 centímetros, né? A largura 45 centímetros e o comprimento, né, de 90 centímetros. Aqui um trecho rápido, né, de onde o Senhor orienta como fazer a mesa dos pães da provisão. Farás também uma mesa de madeira de acácia, 2 côvados será o seu comprimento, 1 côvado a sua largura e 1 côvado e meio a sua altura. Prosseguindo, nós chegamos ao altar de incenso. Madeira de acácia, tá, revestida de ouro. O que é isso? Por que tem que ser de madeira de acácia? E por que ele estava justamente no centro, pertinho do véu? Então, recapitulando, passamos pela entrada do tabernáculo, esquerda, candelabro, direita, mesa dos pães da proposição. Né? Essa era a situação. E agora, bem à frente, bem próximo do véu, estava o altar de incenso. Também de madeira de cetim, também revestido de ouro. Aqui a gente fala muito justamente para quem são aqueles que elevam o seu louvor a Deus. Há aqui, né, uma citação especial que eu vou fazer como instrumentista que eu também sou. Nós que levamos a igreja a adorar, que somos canais de bênção para a igreja, nós devemos estar revestidos do poder. E a madeira não pode aparecer, né? Ok. Nós precisamos estudar para mostrar o nosso melhor, sem dúvida. A gente tem que sair daquela filosofia antiga. O que importa é ele ser servo, o que importa é ele ser temente a Deus. Se ele tocar mais ou menos, ok. No princípio, sim. Nós temos que buscar fazer o nosso melhor para Deus. Porque Deus não faz para a gente as coisas de forma paliativa, né? Ou
meia boca. Deus faz da forma que tem que fazer. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Então, a você que é instrumentista, você tem que buscar sim se aperfeiçoar. Agora, aqui que entra um limite, né, um limiar muito importante. Quem tem que aparecer é o poder de Deus. Então, você vai buscar treinar, aperfeiçoar sua técnica? Vai. Agora, todo culto, antes de começar, você ora, né? Você ora em casa, você lê a Bíblia, você se prepara, você pede de Deus esse revestimento para que quando você estiver lá fazendo aquilo que você estudou, executando aquilo que você praticou, Deus possa ser visto na sua vida. Agora, a partir da hora que você começar a se achar e está fazendo solo, e está fazendo slap, e está fazendo virada para querer aparecer, Deus sai da jogada. E aí você prejudica a si e a própria igreja. Então o altar de incenso, ele é muito importante, né? Porque fala de um louvor sincero, uma adoração sincera que parte do coração. E quando a gente está querendo se mostrar, isso não é sincero. É show. A gente vê, infelizmente, muitas igrejas com show. Mas não é show o que Deus quer. O que Deus quer é um louvor sincero, uma adoração que parte do coração, principalmente daqueles que estão executando, cantando ou tocando. Então, o altar de incenso, ele aponta isso, o louvor sincero, que parte da igreja, e uma atenção especial àqueles que levam a igreja a essa adoração pura, que são os cantores e são os instrumentistas, né? Altura 90 centímetros, largura 45 centímetros, o comprimento 45 centímetros. Aqui um trecho do texto, né, que fala como ele deveria ser feito, Êxodo 30, de 1 a 10. E farás um altar para sobre ele queimar incenso, de madeira de acácia o farás. Tem uma coisa que é importante também. Quando o incenso era queimado, aquela fumaça ela subia e ela passava para o outro lado e atingia o Santo dos Santos, atingia o Santíssimo. Significa que o nosso louvor sincero precisa chegar até Deus, até a glória de Deus, até a eternidade. Show não passa do teto, porque show é para mostrar para as pessoas. Agora, quando você faz algo sincero, de coração, ok, você ensaiou, você treinou, você fez sua parte, você ouviu as músicas da lista, você ensaiou, você chegou lá preparado e você foi tocar com um coração sincero, a primeira coisa, você pegou seu instrumento, fechou seus olhos, orou, pediu a Deus para te abençoar, ok, isso vai chegar diante de Deus e vai ser algo muito nobre. Dando continuidade, chegamos finalmente ao lugar santíssimo. Então a gente tem o propiciatório, que é a tampa da arca, feita de ouro puro, onde havia os dois querubins, né? As asas deles se tocavam e eles olhavam para a arca. A própria arca da aliança, né? Essa sim feita de madeira de acácia. Dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, a ponta, né? O que significa direção. O vaso de ouro com maná é o alimento vindo de Deus. E as tábuas da lei, obediência. Né? É aquilo que Deus fala conosco através do seu Santo Espírito e nós precisamos atender. Aqui, então, a visão artística do que era. Aqui, especificamente, como era o Santo dos Santos e o sumo sacerdote está aqui, significa que esse era o dia do Yom Kippur, que é o dia da expiação. Em Êxodo 16, 29 a 30, diz assim: e isso será por estatuto eterno. No 7º mês, no 10º dia do mês, afligireis a vossa alma e não fareis trabalho algum. Seja alguém do seu próprio país ou estrangeiro que peregrine entre vós. Porque naquele dia o sacerdote fará expiação por vós para purificar-vos, para que sejais purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então aqui esse era o único dia do ano, 7º mês, 10º dia. O sumo sacerdote, somente ele, entrava e fazia, então, a expiação por todo o povo e por ele. Vale lembrar de novo, né? Só o sumo sacerdote podia. Jesus, o nosso sumo sacerdote, morre por nós e agora nos dá acesso ao lugar santíssimo, né? Então a gente vê aqui, ó, o propiciatório, né? Vamos pegar o laser aqui que fica melhor, ó. Toda essa parte, a tampa da arca, feita de ouro puro, né? Agora a gente vê a arca da aliança em si, que é, né, esta caixa com os seus varais aqui, ó, para poder ser transportada, né?
Essa sim, madeira de acácia revestida de ouro. A altura da arca era 66 centímetros de altura, a largura 66, né? E o comprimento 1,1 metro. O propiciatório 66 centímetros de largura e o comprimento 1,1 metros. Aqui os respectivos textos onde estão, Deus cita, né, como cada um deles deveria ser feito. Ok, as tábuas da lei. Vamos passar aqui, porque tem algo interessante que eu gostaria de falar. Quando a gente vem aqui nas tábuas da lei, que para nós fala de obediência, de atender à voz de Deus, aquilo que ele nos orienta sempre, a gente vê duas referências. Por quê? Moisés subiu ao monte e Deus fez duas tábuas. E o povo começou então a se rebelar e fez um bezerro de ouro e toda uma confusão. Moisés desce então com as tábuas, né? O texto fala assim, era obra de Deus, Deus é que tinha escrito. E ele fica tão irritado que ele quebra as tábuas da lei ao pé do monte. E aí a segunda referência em Êxodo 34:1 é quando Deus orienta. Seguinte, Moisés, vamos lá, vamos fazer de novo. Você vai lavrar as tábuas para mim que eu vou escrever de novo. Então as tábuas que estavam na Arca da Aliança eram, né, a versão 2 feita por Deus, porque Moisés tinha quebrado a versão 1, né? Representa o quê? Orientações de Deus para nós, para que possamos viver bem. É basicamente isso, né? O vaso de ouro com maná. Vocês devem se lembrar que, a gente inclusive falou isso na contextualização histórica, chegou um dado momento em que o povo estava no caminho, né? E aí, que saudade das panelas de carne que a gente tinha lá no Egito, a gente podia comer, agora a gente veio aqui para o deserto e a gente vai morrer, toda aquela coisa. E Deus providencia codornizes, né, no entardecer, e pela manhã, o maná. Então, o que é isso? É uma comida que é provida por Deus, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus fala ao nosso coração quando nós lemos a palavra, quando ouvimos uma pregação e aplicamos aquilo para a nossa vida, para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Vale lembrar, vem de Deus. Ninguém pôs a mão para fazer, vem de Deus, né? Diz a Bíblia que ele era doce como mel, o maná. Então, recapitulando, tábuas da lei, obediência. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos orienta. Maná, o alimento vindo do céu. E aqui a vara de Arão que floresceu. O que aconteceu? Em um dado momento, Corá, Datã e Abirão, né, jovens nobres e bem conceituados ali no povo, se levantaram e disseram assim, olha, né, para Arão e para Moisés, vem cá, todo mundo aqui é o mesmo povo, é a mesma família. Por que quem é que colocou vocês sobre nós? A gente não estamos entendendo. Por que vocês são melhores que nós? Basicamente é como se eles não disseram isso dessa forma na Bíblia, mas o contexto era bem parecido com isso. Quem fez de vocês melhores do que nós? Aí Moisés fala o seguinte, ok, faz o seguinte, cada um da tribo vai tirar uma vara. Tá? Vai cortar da árvore e vai tirar. E nós vamos, então, pedir a Deus orientação. O dia virou, a única vara que havia florescido e já tinha frutos, né, era de Arão. Então Moisés disse o seguinte, está decidido, foi Deus que decidiu. A família de Arão, então, vai estar à frente dos trabalhos. Pronto, acabou, não tem conversa. Né? Direção. Então a gente precisa obedecer, ok. A gente precisa se alimentar, ok. E a gente precisa de direção. Vale lembrar o seguinte: as tábuas da lei são orientações que vêm de Deus e a gente tem que obedecer. Mas às vezes Deus quer nos mostrar
não necessariamente é a questão de uma conduta, porque as tábuas da lei falam muito de uma forma de conduta. Olha, é assim que o meu povo deve agir. Mas há muitas situações na vida que nós não sabemos bem o que fazer, que direção eu tomo. E é aqui que é o caso. Ó, a vara floresceu. Deus pode te dar um sonho, Deus pode te dar uma visão. Deus pode usar outra pessoa para falar com você. Você pode pedir, fazer uma prova de fé para que você tenha certeza de que Deus está falando. Enfim, quando a gente fala da vara de Arão, é a direção que vem do alto. É Deus falando para você exatamente como as coisas têm que ser. Então a gente finaliza aqui, então, o nosso estudo sobre tabernáculo. Eu acho que o que tem que ficar muito bem gravado para nós, o que tem que ficar muito bem entendido é: Deus tem uma obra a realizar nas nossas vidas. Deus tem uma obra a realizar na minha vida e na sua vida. Qual ela é? A gente tem que buscar para saber, tá? Agora, é importante a gente se preparar. Se você quer pregar, vai estudar a Bíblia. Se você quer ser instrumentista, vai ensaiar seu instrumento. Se você quer cantar, vai fazer técnica vocal. Se você não tem afinação, precisa ter, né? Se você vai tomar conta dos carros na igreja, faça isso da melhor forma possível. Esteja atento, esteja, né, bem ligado no que está acontecendo. Se você vai simplesmente limpar a igreja, faça da melhor forma possível. Enfim, tudo aquilo que você vai fazer para Deus, faça o seu melhor. Ah, mas fulano faz mais que eu. Ok. Ele tem mais recursos que você? Ok. Faça o seu máximo. Isso aqui é muito importante, fazer o máximo. E é uma obra que Deus deu o seu projeto para que nós realizássemos. Então, se a gente se mantiver no projeto, tudo vai acontecer da forma que tem que acontecer. Agora, quando entra a vaidade, quando entra o ego, quando entra uma série de sentimentos que a gente sabe que atrapalha, infelizmente Deus não vai estar no meio. E isso aí prejudica não só a nós, como o grupo e a igreja, tá? Então a gente finaliza aqui. Eu espero que tenha sido útil para você, tá? Que Deus abençoe a sua vida e semana que vem nós teremos mais uma aula.